Bom dia, queridos. Hoje nós vamos continuar falando sobre a reforma ortográfica, o novo acordo ortográfico. Vimos na aula passada o uso do hífen, alguns momentos que foi retirado e outros que foi acrescentado. Bom, essas mudanças, elas foram planejadas visando unificar as regras do idioma no Brasil, e também em Cabo Verde, em São Tomé, Príncipe, Portugal, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e no Timor-Leste, porque todos esses países eles falam a língua portuguesa, tá? E a unificação pode ainda estimular o intercâmbio científico e cultural entre esses países. Bom, embora todos falem a mesma língua, nem sempre é fácil entender, além de suas fronteiras, o texto escrito em um deles. E isso impede que as culturas nacionais transitem de um país para o outro. Já com a reforma, é esperado que os bens culturais dessas nações, como as produções literárias, ganhem maior projeção e passem a ser mais consumidos fora do seu território de origem. E isso foi explicado por Ulisses Infante, que foi um professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A reforma não atinge todos os países da mesma maneira. No Brasil, por exemplo, 2.000 palavras sofreram alterações, ou seja, 0,5% do total. Já em Portugal, cerca de 10.000 termos mudaram. Isso equivale a 1,5%. Tá? Então, para vocês terem uma ideia de como foi feito esse acordo. Vamos lá. Conheça o que mudou no novo acordo: o alfabeto, a acentuação, as consoantes mudas e o uso das letras maiúsculas e minúsculas. Vamos lá. O alfabeto no novo acordo ortográfico, ele tinha apenas 23 letras e hoje temos 26. Por que isso? Porque o K, o W e o Y não fazia parte da nossa ortografia, tá? Ele não pertencia ao Brasil, tá bom? E também podem ser usados essas letras em siglas, símbolos, unidades de medida e monetárias, estrangeirismos, que são usados frequentemente. Olha algumas palavrinhas que é usado: software, por exemplo, quilômetro, playground, palavras que nós usamos, né, no nosso dia a dia. O novo acordo ortográfico da língua portuguesa e a nossa acentuação. Bom, o uso do trema caiu, não existe mais. Trema era aqueles dois pinguinhos que ele aparecia na letra U, por exemplo. Quando nós falávamos linguiça, ele tinha o trema no U, 2 pinguinhos. Então ficava 3 pinguinhos somando com o I, tá? O pinguim, consequência, 50. Toda vez que nós falávamos essas palavras que saía o som do U, ele entrava o trema. Atenção, em palavras como mulleriano, de Muller, ubneriano, de Ubner, o uso do trema ainda deve ser feito, porque se trata de nomes próprios no estrangeiro, ok? Então vamos lá. Vamos para o acento diferencial. O acento diferencial em palavras homógrafas não é mais empregado, exceto em palavras por e por, pode e pode. Vamos ver isso. O que são essas palavras homógrafas? São aquelas que possuem a mesma grafia e pronúncia semelhante, mas com significados diferentes. Exemplo: para de verbo, do verbo parar, e para de preposição. O acento diferencial é empregado em situações em que há distinção de tempo verbal e singular e plural de verbos. Por exemplo, quando nós falamos assim, ele mantém, nesse momento, o mantém só possui um acento agudo. Mas quando você passa esse verbo para o plural, eles mantêm, aí entra o acento circunflexo. A mesma coisa em convém
Intém e contém, tá? Olha a diferença, ele muda no plural. Ele é facultativo. O que é facultativo? Pode ou não estar presente, tá? Entre a primeira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo e a primeira pessoa do plural do presente do indicativo. Por exemplo, a primeira pessoa do plural do indicativo, estudamos. E a primeira pessoa no pretérito perfeito do indicativo, estudávamos. Aí, esse verbo estudávamos, ele além de ter esse acento diferenciado, ele marca também o verbo e essa sílaba como proparoxítona, tá? Olha o outro exemplo, demos e demos, cantamos e cantávamos, tá? Então, para vocês verem a diferença que está sendo apresentada aqui do presente do indicativo e do pretérito perfeito do indicativo. Além disso, algumas diferenças entre a acentuação gráfica de algumas palavras do português. Vamos lá. Nesses casos, ambos foram considerados corretos. Olha só, antônimo e antônimos, gênero e gênero, sinônimo e sinônimo, purê e purê. Ele é pronunciado da mesma forma, só que no Brasil nós temos uma entonação e em Portugal tem outra, tá? Vamos lá, e mais palavras aí. Acento circunflexo. No novo acordo ortográfico da nossa língua, o acento circunflexo não é mais empregado em palavras paroxítonas, terminadas em e palavras com hiato ou. Vamos lá, vou, povou, leem, enjoo, abençoo. Antigamente existia um acento circunflexo na primeira vogal e agora não tem mais. E o hífen que nós estudamos semana passada, o emprego do hífen foi o que mais sofreu mudanças com o novo acordo ortográfico da nossa língua. Isso porque palavras que antes não tinham passaram a ter, enquanto outras deixaram de ter. Vamos lá, passa a ter hífen em palavras que terminam com a mesma letra da segunda palavra ou quando a segunda palavra começar com a letra H. Por exemplo, micro-ondas, terminou micro com O, iniciou ondas com O. Sobre-humano, a segunda palavra começou com H. Suprahepático, a segunda palavra começou com H. E o anti-inflamatório, que as duas têm o I, então preciso usar o hífen. Não tem hífen em palavras que terminam com vogal e a segunda começam com R ou S. Sendo assim, o que a gente faz? A gente acrescenta ou a mesma coisa, a gente vai duplicar essa letra. Ó, antissocial, tá? Antigamente era anti, tracinho, social. Agora perdeu o hífen e você acrescenta ou vai duplicar o S. E o antirrugas, que é o R. Também não tem hífen em palavras que terminam com vogal e a segunda começa com vogal diferente. Ó, antiaéreo, extraescolar, semi-analfabeto, infraestrutura, semi-aberto, autoescola. Lembram disso? O hífen é mantido em palavras compostas por justaposição, que não tem elementos de ligação e juntas formam um único significado. O que é palavras compostas por justaposição? Justaposição é quando você junta duas palavras para formar uma só e não perde nenhuma letra. Quando eu falo em guarda-chuva, eu estou falando de um objeto. Então, eu juntei o guarda, que é o verbo, com mais o substantivo chuva e formei um substantivo. Então, isso se chama justaposição, quando não perde nada, tá? Então, tem aí meio-dia, segunda-feira, decreto-lei. Já em palavras compostas por justaposição, mas que não tenha noção de composição de significado, o hífen não é empregado. Então, nesse momento, nós vamos juntar, ó, paraquedismo, paraquedas, paraquedista.
Não tem hífen em palavras que terminam com ré. E a seguinte palavra começa com E. Reeleição, reeducação, reeditar. E os ditongos? Vamos lá. No novo acordo ortográfico da língua portuguesa, o acento não é mais empregado em palavras paroxítonas com I e U depois é ditongo, tá? Assembleia, a gente não costuma ver por aí assembleia com acento, só que não tem mais, tá? Ideia, muita gente escreve ideia colocando o acento no E não tem mais. A mesma coisa é feiura, tá? Bocaiúva, todas essas palavras não tem mais o acento. Continuam com acento apenas as palavras oxítonas que apresentam uma vogal ou um ditongo aberto. Por exemplo, chapéu, papéis, heróis. Ela é oxítona porque a última sílaba é a forte, tá? É a tônica, tá bom? E olha só, chapéu, você abre bem a boca para falar, papéis e heróis. E as consoantes mudas, vamos ver o que é isso? Palavras que possuem os encontros consonantais do tipo CC, C cedilha, PC, PT, foram abolidas as letras C e P, se forem mudas, tá? Atenção, são mantidas na pronúncia. Palavras com consoantes pronunciadas, nesse caso, continuam. Então, se ela for muda, ela sai. Mas se for pronunciada, ela continua. Aqui, nesse caso, ela é falada, tá? Ela é pronunciada, ó. Aptidão, compacto, ó, o K é o C, né? Compacto, ficção, adepto, pacto, núpcias. Se eu falei a consoante, ela continua. Agora, nesses casos aqui, elas são mudas, elas não são pronunciadas, tá? Porque elas eram escritas assim, ó, afetivo. Eu não falo afectivo, eu falo afetivo. Antes era adopção, que na verdade é o mesmo som, a adoção. Então, a consoante é muda. Atividade, direção, exato, tá? E palavras com consoantes com dupla grafia. Ó, amigdala é o mesmo que amígdala, tá? Subdito é o mesmo que súdito. Concepção e concessão. Fato e facto. Súbito e sutil. Lá em Portugal, eles falam muito assim, tá? Facto. Nós sempre falamos fato, tá? Então, foram retiradas porque elas não possuem som. Então, não se escreve mais facto, é fato. Não é mais amígdala, é amígdala, tá? E é isso aí, gente. Então, essa foi a nossa aulinha sobre o novo acordo ortográfico, que semana passada nós vimos sobre o uso do hífen e hoje nós demos uma pincelada em tudo. E eu estou enviando para vocês em PDF um exercíciozinho para vocês fazerem e depois vocês vão me mostrar, ok? Vão enviar para mim. Não esqueça de dar a presença de vocês também, tá? Fiquem com Deus, até a próxima aula.